Vamos continuar. Estamos agora na mitzvah 38. Estamos terminando hoje, Baruch Hashem, os nossos 10 mandamentos. Estamos chegando no 10º mandamento, Lo Tahmod. Então, obviamente que não é uma mitzvah fácil. Estamos falando aqui da mitzvah de não ter inveja, de não cobiçar o que é do outro. E a gente sabe no nosso dia a dia que não é uma mitzvah fácil da gente conseguir cumprir. Mas vamos ver alguns detalhes aqui dessa mitzvah. A verdade que é uma mitzvah que é fácil de entender a proibição de não querer, porque a pessoa que vai querer o que é dos outros, obviamente vai acabar roubando, vai acabar cometendo adultério, vai acabar transgredindo todos os outros 9 mandamentos da Torá. Então, vamos ver aqui alguns detalhes a mais sobre essa mitzvah de não cobiçar. Sim, está escrito Shelo la'alot b'machshavteinu lasot tarbulá lakahat lanu masheu lezulateinu. Então, a gente não pode nem mesmo no nosso pensamento ficar fazendo estratégias, ficar pensando em artimanhas, como que eu vou fazer para pegar o que pertence ao próximo, o que não é nosso, meareino, também dos nossos irmãos, Shenemar, como está escrito, Lo tarmot beitrecha vehulei. Não cobiçarás, você não vai ter inveja da casa do teu companheiro, nem da esposa do teu companheiro, nem dos animais, nem dos escravos, nada que é do seu companheiro. O kvar oriho me passou carrer dirtiv, e já comprovaram os nossos sábios, baseados num outro versículo aqui da Torá, no Sefer Dvarim, que está escrito Lo tarmod velakarta lecha sheisur lav de lo tarmod eino nigmar ache yase bo maseh. Então é interessante, só o pensamento de inveja, ele não é por si só a transgressão da Torá. A mitzvah da Torá, ela só é transgredida, a mitzvah de invejar, quando a pessoa ela também completa o ato dela pegando o que pertence a uma outra pessoa. Então, obviamente que simplesmente a inveja no pensamento, ele já é por si só proibido, mas o ato ele só se completa quando ele vem junto de... A transgressão se completa quando ela vem junto de um ato. Ve'afilo natana damim lechavero ala chefetz. Mesmo que a pessoa deu dinheiro para o seu companheiro pelo objeto, over gamken alav de lotahmod, também transgride essa proibição de cobiçar o que é do outro, she'en lav de lotahmod, nitkan benetinata damim, kol zman shederech echreach lakhu mimeno. Não adianta dar dinheiro se você pegou de uma maneira forçada, se você forçou alguém a te dar alguma coisa, isso já se configura aqui em Lo Tahmod, de cobiçar o que pertence a uma outra pessoa. Não, mas eu paguei, eu dei o dinheiro, mas se você pegou de uma maneira que você forçou a pessoa a te entregar, então isso também entra aqui na transgressão de Lo Tahmod. Ten rua perusha amiti leraboisenu zichronan livracha. Esse é a explicação de acordo com os nossos sábios. Então, a proibição ela só é transgredida de acordo com a Torá se realmente isso se transformar num ato, mas por si só o pensamento de desejar o que é dos outros, isso já tem obviamente uma proibição, porque isso é o começo de tudo. Se a gente nem quiser desejar o que pertence a uma outra pessoa, é óbvio que isso nunca vai virar um ato. Então todo o problema começa nos pensamentos. Mishorshei mitzvazu, qual é a raiz dessa mitzvah? Lefi shemachshavara izu vegomeret lo leadam takalon arbe. Então, já que tudo começou num pensamento ruim, e isso vai causar um grande tropeço para a pessoa de também fazer atos errados, vai acabar tropeçando, como a gente falou, vai acabar roubando o que é do outro, vai acabar cometendo adultério com a esposa do outro, sheachar sheikba bemachshavto לקחת ממנו אותו הדבר שחמד
mitorrotatavaraá, porque a partir do momento que a pessoa fixou no coração dela que ela quer aquilo que pertence a outra pessoa, aquilo que ela sentiu desejo e que pertence ao outro, lo yashgiach beshum davar, ele já não vai se cuidar com mais nada, ele vai acabar fazendo um monte de transgressões, porque aquele desejo fica fixo na cabeça dele e a pessoa já vai estar obstinada que ela tem que atingir o seu objetivo. Veim lo yirtze havero lemochro, e mesmo se a pessoa não quiser vender, ele vai acabar forçando, ele vai acabar querendo obrigar o seu amigo. Isso pode ser através da força, isso pode ser através da insistência também. Aquele cara chato que fica insistindo, algumas vezes o cara ganha pelo cansaço. Então, isso também aqui tem um problema grave. Se a pessoa não quer vender, a gente não tem que ficar insistindo para a pessoa até a pessoa não aguentar mais. Então, aqui, ou se ele conseguir isso, a força, e se a pessoa se recusar, é capaz dessa pessoa estar tão obstinada pelo objeto de desejo dela, que ela pode acabar matando o dono do objeto. Kasher batzi matzino ben navot, sheneherag al karmo, shehamad mimeno ahav. Então, isso é uma das histórias tristes que a gente tem aqui no Tanar, de um rei chamado Ahav, que era um rei Irachá, era um perverso, era uma pessoa, infelizmente, que não só ele se desviou da Torá, ele desviou também muitas pessoas do caminho da Torá, e tinha um vinhedo que pertencia a uma pessoa chamada Navot, e o rei queria tanto comprar esse terreno, esse vinhedo, que ele acabou assassinando o Navot, porque o Navot não queria vender de maneira nenhuma. O rei ele foi lá e acabou assassinando. Então, quando falam, e isso não é um exagero, por que o último mandamento da Torá é o Lo Tachmod? Porque ele inclui os outros 9 mandamentos anteriores. A pessoa que tem inveja, ele pode matar, ele pode roubar, ele pode desrespeitar o Shabat, se isso for necessário, para ele obter o que ele deseja tanto. Então, uma pessoa que tem um desejo desenfreado, essa pessoa pode transgredir os outros 9 mandamentos da Torá. Então, muita gente pensa que os 10 mandamentos terminaram de uma maneira light, que, olha, estava falando sobre proibição de matar, de adultério, proibição de sequestro, e terminou de uma maneira mais tranquila, falando da proibição da inveja, de não cobiçar, e a gente está vendo que a coisa não é tão simples assim. A inveja, a cobiça, pode ter consequências muito ruins na vida da pessoa e na vida das pessoas em volta também. Dinei a mitzvah, alguns detalhes, algumas leis referentes a essa mitzvah. Como é o correto, que a gente deve se afastar completamente, não só não desejar, mas o quanto tem que se afastar disso completamente. Mevoarim bimkomoto bagemará, bepizur u bemidrashot. Então, tem muitos midrashim, isso está espalhado em toda a Torá. A gente trouxe em muitas mitzvot, às vezes está tudo concentrado numa única Maseret, um único tratado do Talmud, por exemplo, ou num único capítulo de Halachá, de algum dos grandes livros de Halachá que a gente tem, como o Rambam, que é tantas vezes mencionado aqui pelo Sefer HaChinuch, mas aqui em relação à inveja, isso está espalhado por todo o Talmud, por todas as Halachot, tem muitas coisas que são ensinadas aqui em relação a essa mitzvah. Venoeged bechol makom u bechol zman, isso se aplica para qualquer lugar, para qualquer época. Bizharim u nekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres. Veover alea vechamad, e uma pessoa que transgrediu a mitzvah e teve a cobiça, teve o desejo, afilu asa bo shum maseh eino hayav malkot, mesmo que ele tenha feito aqui algum tipo de ato,
Eino Hayav Malkot. Mesmo assim, ele não recebe chicotadas, Lefi Sheu Davar Shenitan Leishavon, porque isso é algo que pode ser devolvido, algo que pode ser consertado. Sheharei Afilo Anasomemeno, mesmo que ele pegou a força, Leishavon Nitan, ele pode devolver, ele pode fazer tchuvá do erro dele, ele pode devolver. Então, aqui mais uma regra que a gente está aprendendo, mesmo mitzvot que a pessoa ela deveria receber pela lei, ela deveria receber chicotadas por estar transgredindo aqui essa mitzvah. Se é uma mitzvah que ela pode ser consertada, se dá para ser devolvido, por exemplo, no nosso caso, o dinheiro que foi pego à força, o objeto que foi pego sem vontade do vendedor, o Mikol Makom, Areiu que over al mitzvah tamelech itale, mas de qualquer maneira, mesmo que ele não tome as chicotadas, a gente sabe que ele está fazendo uma transgressão de uma das 613 mitzvot da Torá. Vekama shluchim yesh lamelech itbarach litol nikmato mimenu. Prestem atenção como ele termina aqui essa mitzvah. Quantos intermediários, quantos emissários tem o Criador do mundo para fazer a vingança dessa pessoa? Tudo que a gente vai pegar que não é nosso, Deus tem o mundo inteiro à sua disposição para fazer a justiça acontecer, e a pessoa ela pode perder, tanto se for nessa vida, quanto numa outra vida, numa outra encarnação, como o famoso Midrash, que ensina para a gente que 3 pessoas estavam envolvidas aqui num ato. O que aconteceu? Uma pessoa ganhou o salário dela, colocou na carteira, foi dormir embaixo de uma árvore. Quando ele acordou, ele não percebeu que a carteira dele caiu. Vem uma segunda pessoa, acha aquele dinheiro todo e vai embora com aquele dinheiro. E vem uma terceira pessoa que vem dormir embaixo daquela árvore também. E o primeiro percebe que perdeu o dinheiro, vai lá na árvore procurar se está lá, vê uma pessoa dormindo exatamente no lugar onde ele tem certeza que ele perdeu o dinheiro, e ele acorda a pessoa, exige o dinheiro dele de volta, e a pessoa fala, não, eu não peguei, e ele começa a perder a cabeça e começa a bater naquela pessoa que realmente era inocente. Então, o Midrash pergunta, cadê a justiça de Hashem, que um perdeu dinheiro, o outro ganhou dinheiro, e o terceiro apanhou de graça, sem ter feito nada? Então, o Midrash responde para a gente que, na verdade, numa encarnação anterior, aquela pessoa que perdeu o dinheiro, ele tinha pegado dinheiro de uma outra pessoa de uma maneira desonesta. Como ele fez isso? Ele estava devendo dinheiro para a pessoa e ele contratou o juiz, ele subornou o juiz, ele pagou para que o juiz desse ganho de causa para ele. Quem era o juiz? Aquele que apanhou. Quem era a pessoa que tinha perdido o dinheiro? É a pessoa que agora encontrou a carteira cheia de dinheiro, e assim fechou a história. Kama shluchim yesh lamelech, o rei, ele tem muitos intermediários, ele tem muitos agentes para cumprir a vontade dele, para fazer a vingança dele. Aquele que pega o que é dos outros vai perder. Deus, ele tira da pessoa, de alguma maneira, ele tem as formas dele de fazer a justiça. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que sempre tentar ser o mais honestos possíveis. E, de novo, a gente comentou, não adianta simplesmente pagar a insistência ou até pegar força, mesmo que você dê dinheiro. Isso entra aqui na proibição da Torá de Lot Ahmod, de não cobiçar o que pertence às outras pessoas. Vamos lá para a mitzvah 39, a próxima mitzvah Shelo lasot surat adam afilo lenoi. Aqui é uma lei importante, uma mitzvah importante que muitas vezes a gente acaba tropeçando no nosso dia a dia. É proibido fazer uma forma humana, mesmo que seja para enfeite. Então, vamos tomar cuidado com enfeites que a gente tem dentro de casa, que tenham formas humanas. Não, mas é só uma escultura, não, mas é só para embelezar. Isso é a transgressão, ter uma figura, uma forma humana, mesmo que seja para enfeite. Olha que interessante, tem um livro chamado All for the Boss, Tudo pelo Chefe. A verdade é que nas edições novas
teve aqui algum tipo de censura, não sei por que tiraram essa parte do livro, mas na edição original do livro está escrito que o rabino, que é contado a história dele, Rav Yaakov Yosef Herman, ele quebrava o nariz das bonecas das filhas, para que elas não tivessem uma forma humana completa, porque ele se preocupava justamente com essa mitzvah. Esse detalhe, não sei se acharam que ele era muito extremista e cortar essa parte do livro, mas a verdade é que ele simplesmente está cumprindo essa lei aqui, essa mitzvah de Shelo Lasot Surat Adam, afilo lenoi, mesmo que é para enfeite, não se deve ter nenhuma imagem no formato de uma pessoa. Então, vamos ver o que é essa mitzvah, alguns detalhes aqui da mitzvah. Shelo Lasot Surat Adam Mishum Davar. A gente não deve fazer formas humanas com nenhum tipo de material, de nenhuma maneira. Remi Matechot, Remi Etz Vaeven Vezulatam, nem de metal, nem de madeira, nem de pedra e nem nenhum outro material que é comum a gente fazer. Veafilo lenoi, aqui ele está ressaltando mais uma vez, mesmo que é só de enfeite, também tem problema. Shenemar, como está escrito aqui no final da Parashá Yitro, lotasun iti, não façam imagens como o que está comigo, seria a tradução aqui literal, como as coisas que estão comigo. Vedar Shuzal e os nossos sábios no Talmud e em Rosh Hashanah, eles explicam da seguinte maneira: Lotasun oti, não façam a mim, uma imagem minha. Então, peraí, o que quer dizer fazer uma imagem humana? O que tem a ver com esse passuco da Torá, não fazer uma imagem de Deus? Clomar, Lotasun dimiono tatsura, dehainu gufadam, não fazer uma imagem semelhante ao formato do corpo do ser humano, shekatavte aleia betorati, que está escrito na Torá, no Sefer Bereshit, nascer Adam betzalmeino, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa no formato de um ser humano, de certa maneira, então, se o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, obviamente, Deus não tem corpo, Deus não tem nenhuma limitação, mas assim está escrito na Torá, que o nosso corpo ele tem certos dimionot, certas semelhanças com Deus, todas as nossas forças que Deus colocou, tem certos paralelos também com as forças de Deus. Então, todo momento que eu estou fazendo uma forma humana, eu estou transgredindo aqui essa mitzvah de não fazer a forma de Deus. Ve a kavaná bakatuv mitzad asechel shenatan bo. E aqui dá para entender a intenção desse versículo, dá para entender através do nosso intelecto que Deus ele deu para a gente. O Mashamru Betzalmeino al Helek Sechel Shebadam, isso que está escrito que Tzalmeino, a nossa imagem, que está se referindo, aqui fala o Sefer Ahinur, ao nosso intelecto, essa comparação que a gente teria com Hashem, que é a nossa parte intelectual, justamente como Urashi, por exemplo, ele explica que Deus colocou no homem uma alma de vida, onde isso vai aparecer através do intelecto e através da fala. Então, o intelecto, ele está sendo aqui representado pela alma divina que foi colocado dentro do ser humano, Al-Helek Aselek Shadam, Mipnei Shasehel Kulo Ubo Baruhu, porque o intelecto, isso é uma parte aqui de Hashem, Aval Ein Shum Dimion Aher Beino Baruhu Uben Shum Briah, mas não tem nenhuma comparação física entre Deus e nenhuma criatura. Então, Deus nos livre a gente pensar que existe, então é proibido fazer uma imagem humana, quer dizer que então Deus tem alguma imagem também. Não tem. Deus não tem nenhuma forma limitada, Deus não tem nenhuma imagem. Esse dimion, essa semelhança que a gente tem com Deus, é a nossa parte intelectual e não tem nenhuma outra comparação com o Criador do mundo. Minivraav Halila, com nenhuma das criaturas que Deus criou.
Por quê? Porque Deus é infinito, Deus é perfeito, e as criaturas que ele criou são finitas e são imperfeitas. Velav delota selechapesel, shelona se shum tzurat sheteaved. Isso não tem nada a ver com a outra proibição que a gente já viu, de não fazer estátuas. Estátuas é qualquer forma que seja feita para ser servido. Aqui não estamos falando de servir essa imagem, como ele ressaltou aqui, que é mesmo se é simplesmente para embelezamento, para enfeite, também entra aqui nessa proibição. Vezé alav meyuchad letzurat adam. E essa proibição aqui é especificamente falando de formas humanas. Shelona seotoklal, que a gente não deve fazer nada que tenha formas humanas perfeitas, quer dizer, que seja um boneco, uma estátua, que seja muito parecido em todas as características com a forma humana. Afilo lenoi, mais uma vez, ele ressalta, mesmo que seja para enfeite, vezele arrica vodazará, e tudo isso é também para afastar a gente de qualquer tipo de avodazará, qualquer tipo de idolatria. Dinei a mitzvah, algumas leis referentes aqui a essa mitzvah, kegon aose tzurat adam chaser ever echad ou yoter madinó. Se a gente faz a forma de um ser humano, faltando um dos membros ou mais, será que isso é permitido ou não é permitido? Como a gente contou a história do Rav Yaakov Yosef Herman, que quebrava o nariz das bonecas das filhas. Veyeter prateia mevoarim beperek shlishi me avodazará. Existe um tratado do Talmud chamado Masechet Avodazará, é o tratado das idolatrias, e no Perek Shlishi, no terceiro capítulo dessa Masechet, desse tratado, tudo isso vai ser tratado de uma maneira extensa. O Bemasechet Sanhedrin, e num outro tratado, o tratado de Sanhedrin, Amru she'alav zeh kolel inyanim acherim, que isso inclui alguns outros tópicos. Então, quer dizer, de acordo com o Talmud, é uma transgressão um pouco mais ampla, amnam e karalav memash zahar, mas o principal da transgressão é o que a gente mencionou aqui nessa mitzvah, vehenamru bemechilta, e assim também, numa outra fonte é trazido que o principal, por mais que tenha, de acordo com o Talmud, até mesmo outras implicações na prática, mas o principal aqui da transgressão é o que a gente explicou, não fazer absolutamente nenhuma imagem, nenhuma figura que represente o ser humano, e isso nem que seja para enfeite, mesmo para enfeite, temos aqui problema. Venoeged bechol makom ou bechol zman, isso se aplica em qualquer lugar, em qualquer época, bezharim unekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres, veover a lei aveoset surat adam, e aquele que transgrediu e ele fez alguma coisa com a forma de um ser humano, afilo lenoi, mesmo que ele está fazendo isso simplesmente para enfeite, avar al mitzvat amelech, vem barrium malkut, ele está fazendo uma transgressão aqui da vontade de Deus, mas aqui não tem chicotadas. Tem aqui só um comentarista, ele fala, lo yadati tamadavar, ele simplesmente, aqui um comentarista, ele não entende esse final aqui da mitzvah de acordo com o Sefer HaChinuch, justamente porque a gente já explicou uma regra interessante que toda mitzvah que não tem ato, então não se aplica a chicotadas, mas mitzvot que tem ato, sim se aplica a chicotadas. Ele falou, não estou entendendo por que ele aqui explica que não tem chicotadas quem transgride essa mitzvah. Ve'arambam be'ilchoi Sanhedrin maná bichlal alokim. O Rambam, nas alachot que ele traz sobre punições do Beidin, do tribunal rabínico, ele sim coloca essa mitzvah como uma mitzvah que aquele que transgride, ele recebe chicotadas. Por quê? Porque yesh bo maseh, a pessoa está fazendo um ato, não é só um pensamento. Aqui teve um ato de fazer uma escultura, de fazer uma forma,
Então, aqui, os comentaristas, eles deixam aqui em aberto por que o Sefer HaHinur, ele escreveu que não tem chicotadas aqui. O Rambam, por exemplo, discute com o Sefer HaHinur e ele fala que sim, tem chicotadas se a pessoa transgrediu essa mitzvah. Vamos seguir, vamos lá para a mitzvah 40, a mitzvah Shelo Livnot Avnei Gazit. Então, aqui é um detalhe muito interessante, e a gente vai ver que tanto a mitzvah 40 quanto a mitzvah 41, a gente vai ver um paralelo que tem muito interessante entre essas duas mitzvot e algo que a gente precisa se preparar para Shavuot. Vamos ver o que isso quer dizer. A mitzvah 40, Shelo Livnot Avnei Gazit, a gente não pode construir um altar com pedras talhadas. O que quer dizer isso? E vamos tentar ver na nossa vida o que isso pode contribuir. Hoje em dia a gente nem constrói mais um misbeach, um altar de sacrifícios. O que essa mitzvah ela pode acrescentar na nossa vida? Então vamos ver os detalhes. Shelo nivne misbeach havanim sheigah bahem barzel. Não se pode construir um altar com pedras onde encostou nessa pedra ferro, quer dizer, se ela foi talhada com ferro. Então, como as pessoas elas faziam antigamente, elas pegavam aquele cinzel, um martelo com um prego grande, o cinzel, e eles iam martelando e eles vão dando formas na pedra. Se a pessoa fez isso numa pedra, essa pedra não pode mais ser usada como um altar de sacrifícios para Deus. Shenemar, como está escrito no finalzinho da Parashá Yitro, Lo tivne itchem gazit, não construa o altar com pedras talhadas. O pirush gazit, então qual é a explicação dessa linguagem da Torá? Gazit, o keshe poslim minaeven bekli barzel, quando a gente dá forma, quando a gente esculpe na pedra, usando um utensílio de ferro. Então, qual que é o problema? Quer dizer, vamos tentar entender qual é a lógica disso, qual o problema de usar uma pedra. Se a pedra é uma pedra bruta, então eu posso usar, mas se é uma pedra que foi talhada, e em especial ele está ressaltando aqui, se foi talhado com objeto de ferro, eu já não posso usar isso mais como um misbeach, como parte do altar de sacrifícios para Deus. Veim nivne beavnei gazit pasul. E se alguém construiu um altar de sacrifícios com pedras talhadas, agora isso está pasul, isso está inválido. Isso era muito importante, por exemplo, em épocas que o Beit HaMikdash ainda não existia, e o que existia era o templo móvel, e às vezes o templo móvel ele ainda estava num formato assim também muito não fixo. Era permitido que as pessoas tivessem altares de sacrifício particulares. Isso não é para qualquer situação, não é para qualquer tipo de corban, mas tem alguns corbanot específicos que a gente poderia oferecer nesse misber particular. Então, algumas épocas da história do povo judeu já foi permitido que as pessoas tivessem os seus altares particulares. Então, aqui, sim, já foi uma mitzvah que era muito, muito usada na prática, e mesmo quando foi construído o misbeach, ele não podia ser construído aqui usando ferro para cortar as madeiras, para talhar as madeiras, e vamos tentar entender por que tem essa mitzvah. Então, Mishorshei mitzvazu, qual é a raiz aqui dessa mitzvah? Shenikba benafshoteino miyom masotó, que a gente fixe na nossa alma, no dia que a gente for construir um altar, shebesibatot avolanu mechilat avon. Qual é a importância do misbeach dentro da vida de um Yehudi? O misbeach, o altar, ele é um utensílio de purificação, de expiação espiritual. Toda vez que alguém fazia uma transgressão, ele vai trazer como perdão, como expiação do erro dele, ele ia oferecer um korban para Hashem. A palavra korban, como a gente já mencionou algumas vezes nos nossos shurim, ela vem da raiz karov, que significa perto. Toda transgressão afasta a gente de Deus e o korban reaproxima
a pessoa do Criador do mundo, vê a brachá, vê a shalom, achareiken. E quando tem perdão, tem brachá e tem paz. Quer dizer, o perdão de Deus traz brachá para a nossa vida e traz também paz para a nossa vida. Ve'alken liskorzea davar nitztavino, shelo lasod bo davar bekelim, amuchanim leashchata. Olha que interessante. Como o Mizbeach, ele representa a vida, ele representa a paz, ele representa coisas boas, ele não pode ser construído com o ferro, que é um instrumento que ele representa a morte e a destruição. Vezeu abarzel shekoretu muhan tamid lishpor dam. E o ferro é um material que é usado para fazer armas, que é usado para fazer espadas, que é para fazer lanças, e que corta e que está pronto o tempo inteiro para causar morte e destruição. Não usa para construir um utensílio de paz, um utensílio que é usado para matar e para destruir. Ukvar ikdamti lecha bitchila ki adam nifal kefi peulotav. E agora ele vai trazer, olha que interessante, o quanto isso conecta. A gente vê que as mitzvot, elas estão muito conectadas entre si. Quando a gente falou das muitas mitzvot relacionadas com o Korban Pesach, com a lembrança da saída do Egito, a gente falou, eu preciso me comportar quando eu vou comer o Korban Pesach, eu não posso quebrar os ossos, eu não posso cozinhar a carne, eu preciso grelhar a carne. Por quê? O que a gente explicou naquelas mitzvot? Porque a pessoa, se ela se comportar como um pobre, isso de quebrar osso, de comer a carne cozida, era costume das pessoas mais pobres, que não tem muita carne, que não tem fartura. Quando tem carne, elas querem aproveitar até os ossos daquela carne. Os ricos, certeza que não. Os ricos, eles têm carne sobrando na casa deles, não precisa quebrar ossos. Dá para grelhar carne. Quando você vai grelhar carne, ela vai diminuir o volume dela. Para os ricos não tem problema nenhum, eles têm carne à vontade. Para o pobre, ele não quer perder nada, ele vai fazer na panela, que a carne é o contrário, ela vai inchar, vai dar para mais gente comer aquela carne. Por quê? O que a gente explicou? Que a pessoa funciona de acordo com seus atos. Os atos externos que a gente vai repetindo durante a nossa vida, isso vai moldando quem nós somos. Marchevotav olchot leolam acharav masav. E os pensamentos da pessoa vão sendo conduzidos atrás dos atos da pessoa. Quer dizer, quando a pessoa vai fazendo atos, isso vai influenciando também os pensamentos dela. Alken raui lanu nasot dimionot apeolot kefi kavanat advarim. Por isso, a gente deve sempre tentar fazer atos simbólicos que vão de acordo com a intenção das coisas. Quer dizer, mesmo que é só uma coisa extremamente simbólica, de não usar ferro para construir o nosso utensílio que traz paz e vida. Então, isso é algo simbólico para ensinar para a gente a importância da vida, o quanto a gente tem que se afastar de qualquer coisa que possa destruir a vida, que possa causar dor e sofrimento para as outras pessoas. Ve'asahal, ve'amavhil, ashomea dvarim eile, lo yedá velo yavin. Mas quem é tonto, quem é muito apressado, escuta esse tipo de coisa e acha uma grande besteira e fala, imagina, como você acha que só porque eu vou fazer esse tipo de coisa eu vou me transformar numa pessoa pior? E ele vai levando a vida do jeito que ele quer e, sem perceber, ele está se afundando. Isso é um detalhe muito importante, a gente tem que saber na nossa vida, que muitas vezes a pessoa acha que, não, eu estou bem, eu estou sempre no mesmo nível, ela não está percebendo que ela está afundando cada vez mais. Aquela famosa história que a gente já mencionou algumas vezes, do sapo. Se eu pegar um sapo e jogar ele numa panela fervendo, ele pula para fora para salvar a vida dele, ele sente aquela água fervendo, machucando ele, ele salva a vida dele. Mas se eu pegar o mesmo sapo e colocar uma água gostosa, ele vai estar lá, confortável naquela água. Se eu colocar essa água no fogo, que ela vai esquentando aos pouquinhos, esse sapo vai morrer queimado, ele não vai pular para fora, porque esquenta mais um pouquinho, ele se acostuma, e mais um pouco ele se acostuma, e mais um pouco ele se acostuma, até que ele vai morrer queimado,
sem perceber que a água estava esquentando. Assim também são os nossos atos, a gente é influenciado por tudo que a gente faz, por tudo que a gente pensa, então a gente tem que ser cuidadoso, tem que aprender dessa mitzvah, e na próxima mitzvah a gente vai falar exatamente o mesmo conceito. Então é interessante que a Parashá dos 10 mandamentos está terminando com 2 mitzvot aqui, muito interessantes, para mostrar para a gente que até mesmo os nossos atos do dia a dia, mesmo que sejam atos que são simbólicos, eles vão dar para a gente uma nova forma de viver a vida, eles vão definindo quem somos nós. Dinei a mitzvah, quais são as leis referentes a essa mitzvah? Obviamente que na prática, hoje em dia, a gente não pode usar essa mitzvah, mas, de novo, o conceito filosófico da mitzvah, com certeza, é extremamente importante para a nossa vida. Vamos ver alguns detalhes aqui dessa mitzvah. Kegon me'echan hayu mevin otam avanim shebonim bahem hamizbeach. Então, da onde vinham as pedras que eram usadas para construir o altar? Shenemar, está escrito no Talmud, que min atulat karka ou min hayam agadol hayu mevimotam. Então, está escrito que era feita de uma terra virgem ou do oceano, do grande oceano, que era trazido essas pedras para fazer o altar. Vedim inaga barzel baeven achar shenivnita mizbeach. Olha que pergunta interessante. Eu já construí o altar, eu segui todas as leis, eu coloquei as pedras sem encostar nada de ferro. O que acontece? A hora que o altar está pronto e vai alguém lá e tira um pedacinho da pedra com um pedaço de ferro. O que acontece agora? Impossele takol ou eino levadá psulá. Será que isso deixa todo o altar agora, ele já não está mais válido, ou só aquela pedra que tem que ser tirada e trocada por uma outra pedra? O Masham Ruzal e o que os nossos sábios, eles falaram que shemelabnim etamizbeach pamaim bashaná. 2 vezes no ano existia uma manutenção do nosso altar, e ela era feita com cal. Então, por isso ele chama aqui de melaben, de embranquecer o altar. Shelo yalbinu bekli sheyebo barzel. Não pode fazer esse serviço utilizando algum utensílio de ferro. Por quê? Que deixe lo igá barzel baeven, para que nem encoste nada de ferro na pedra. Veyeter pratea mevoarim be masechet midot. E outros detalhes aqui são explicados num tratado chamado Midot. Midot vem da palavra medidas, então é um tratado que vai falar de muitas medidas relacionadas a coisas da Torá. Venoeged bezman abait basharim ubanekevot. Isso só se aplica, obviamente, na época que existia o nosso Beit HaMikdash, tanto para os homens quanto para as mulheres. Veover aleia o baná even shenagá ba barzel. E a pessoa que transgrediu essa mitzvah da Torá e construiu aqui um altar com pedras, aonde encostou ferro nessa pedra, ba misbeach ou ba keves, tanto no próprio altar quanto no keves. O que é o keves? O keves é aquela grande rampa que era o acesso para os koanim subirem lá no altar e poderem fazer a oferenda dos korbanot, colocar no fogo, que ficava lá em cima do altar. Essa keves era uma rampa muito longa, uma rampa de 32 amot de comprimento, 16 metros de comprimento essa rampa. Alguém que transgrediu e usou ferro para talhar as pedras, tanto do altar quanto da rampa, loque, essa pessoa, ela toma chicotada. Vamos ver aqui a última mitzvah, e a gente vai, Bezrat Hashem, mostrar o ponto em comum e o grande ensinamento filosófico que fica aqui para a nossa vida. Então, a mitzvah 41 é Shelo lifsoa ala mizbeach. A gente não pode dar passos largos para subir no mizbeach, para subir no nosso altar de sacrifícios. Shelo lalot ala mizbeach bemadregot. É proibido a gente subir no altar através de degraus. Por isso,
que no altar não tinha degraus, e sim tinha uma rampa para os Kohanim subirem, que deixe-lo yaseh psiot gasot be alotó, para que a pessoa não precisasse, quando a gente vai subir um degrau, a gente tem que dar passos mais largos, né, de um andar para o outro, de um nível para o outro, o que não acontece quando é uma rampa. Quando é uma rampa, você pode dar passos bem curtinhos. E qual o problema se eu der um passo largo? Não estou entendendo qual é todo o problema aqui. Então, ele vai explicar para a gente, Asher lot gale ervatcha alav. Não pode subir com escadas no altar, assim fala o Pasuk, lotale bemalot al misbechi, não suba em degraus no meu altar, asher lot gale ervatcha alav, para que você não revele as tuas partes íntimas. Então, peraí, do que está falando aqui? O Cohen, antigamente, vamos lembrar que antigamente as pessoas elas usavam como se fosse uma roupa longa, e se a pessoa desse um passo largo, então as partes íntimas dela estavam se revelando, mas estão se revelando para quem? Estão se revelando para a escada, quer dizer, para a escada, para a rampa. Então, o que a gente está tão preocupado? Eila kesheu ole sham mealech benachat ubeirá, quando a pessoa estiver subindo na rampa para chegar lá em cima do altar, sobe com passos curtos, com tranquilidade, com temor a Deus. Ekev betzad gudaló, sempre o passo tem que ser tão curto que quando a pessoa vai dar o passo, o calcanhar dela deve estar alinhado com o dedão do outro pé, e assim ele vai dando passo a passo, que é, na verdade, a forma como a gente, quando termina, quando vai começar e quando termina, me dá. Que a gente dá 3 passos para frente, 3 passos para trás, a gente vai fazer isso também com esse tipo de passo, não passos muito largos, e sim um passo onde sempre o calcanhar e o dedo, eles vão estar alinhados de um passo para o outro, quer dizer, são passos aqui bem curtos, e isso tem a ver, interessante, isso tem a ver aqui com a tzniut, o nosso recato, mas ainda não dá para entender que recato que a gente está falando aqui, já que estamos falando aqui de um chão de pedra, não estamos falando de alguém que está se expondo para outras pessoas verem, e sim uma pessoa que ele está subindo no altar de Hashem, e a única coisa que está, entre aspas, olhando para ele, para as partes íntimas dele, é o chão do Mizbeach e a rampa de acesso. Fora isso, a gente sabe que o Cohen, apesar dele usar uma túnica, que era uma túnica aberta embaixo, ele usava uma das 8 peças de roupa do Cohen Gadol, e também o Cohen Ediot, os Kohanim simples, eles usavam uma peça de roupa chamada Mirnasaim, que era, na verdade, Mirnasaim, hoje em dia, no hebraico moderno, a gente usa para calça, não era uma calça, mas era como se fosse uma bermuda, justamente para proteger as partes internas, como era uma túnica que era aberta embaixo, então, para que nunca desse para ver nada, para não expor as partes íntimas, ele tinha que usar Mirnasaim. Então, aqui a pergunta é maior ainda, que preocupação é essa de dar um passo largo para não expor as partes íntimas, se a pessoa está usando uma roupa íntima para justamente que não ficasse à mostra as suas partes íntimas. Então, vamos entender aqui, ele vai explicar, Mishorshei mitzvazô, qual é a raiz aqui dessa mitzvah? Ma shekatavnu bemitzvah kodemet lá, a mesma coisa que a gente escreveu na mitzvah anterior, como a gente falou, as duas mitzvot, elas estão conectadas, likboa benafshoteinu irata makom bechashivutó, para fixar no nosso coração o temor que a gente deve ter do altar de sacrifícios, o temor que tem que ter dentro do Beit HaMikdash, o respeito que tem que ter e a importância do lugar. Ve'alken izharnu shelo linhog sham kalut rosh beshum inyan. Então a gente foi advertido de não se comportar dentro do Beit HaMikdash, de não se comportar perto do altar de sacrifícios de maneira leviana. Então, obviamente que isso também tem que ser usado num Beit HaKnesset. Não pode
de jeito nenhum fazer nenhum tipo de comportamento que possa diminuir a santidade de um Beit HaKnesset, que é também uma casa de Hashem. Então, isso vale para o Beit HaMikdash e isso vale na prática hoje em dia também para o nosso Beit HaKnesset, o quanto tem que colocar na cabeça que aquele lugar é sagrado e até mesmo o tipo de conversas que a gente tem no Beit HaKnesset tem que tomar cuidado, não pode ficar dentro do Beit HaKnesset falando besteiras, falando assuntos que não são propícios para um lugar tão sagrado. Ve'akol yodim she'avanim lo yakpidu beshum bizayon. Então, peraí, ele faz uma pergunta óbvia que a gente já mencionou, mas peraí, todo mundo sabe que as pedras elas não vão ser envergonhadas. Que história é essa de se preocupar de não envergonhar as pedras não se envergonham, as pedras não têm vida. Que história é essa? O que essa mitzvah ela está ensinando para a gente? Sheinan root velo shomot, as pedras não veem, as pedras não escutam nada. Eila kol inyan latet siur belibeino beirat hamakom bechashivuto ukvodo agadol. Então, na verdade, não é pelas pedras. Então, da mesma maneira que a gente estudou, por exemplo, que as 3 primeiras pragas não foram feitas por Moshe Rabbeinu, foram feitas por Aaron. Por que foram feitas por Aaron? Porque as 3 primeiras pragas foram feitas golpeando as águas do rio e golpeando a terra. E Moshe Rabbeinu, ele tinha sido beneficiado pelas águas do rio e pela terra que tinham protegido ele quando ele era um bebê, que ele foi colocado na água, e quando ele teve que matar aquele egípcio e esconder o corpo dele embaixo da areia, ele foi protegido pela água e pela areia. Você não pode bater agora na água e na areia. E óbvio que a pergunta, quando a gente escuta isso, a gente se pergunta, peraí, a gente tem que se preocupar com a honra da água e da areia? A água e a areia vão ficar chateadas se Moshe bater nelas? Óbvio que não, não é pela água e pela areia, é por Moshe, é para desenvolver em Moshe Rabbeinu o Akarat Tov, saber reconhecer as coisas boas que ele recebeu. Ele foi beneficiado pela água e pela areia, não golpeia elas agora. Então, aqui a mesma coisa, quando a gente faz atos, a gente vai colocando no coração e nos pensamentos um certo tipo de comportamento, a gente vai moldando os nossos traços de caráter. Se eu tenho cuidado com a minha tzniut, com o meu recato, mesmo com as pedras que não veem e não escutam, a gente vai colocando no coração o temor ao Beit HaMikdash, o temor que a gente tem que ter pelo altar, a importância e todo o kavod, a glória toda que tem aquele lugar, que mitocha peulá alev nifal, porque de acordo com os nossos atos, a gente vai fazendo com que o coração ele funcione, e Moshe Katafti, como a gente já explicou anteriormente. Só para a gente terminar, Dinei a mitzvah, as leis relacionadas com essa mitzvah, Keitza Dosima Keves, como que são todos os detalhes, como tem que ser construída essa rampa de acesso, quer dizer, deve ter inclusive todas as leis de qual é a inclinação que tem que ter, por que precisava de uma rampa tão longa, uma rampa de 16 metros de comprimento, é uma rampa muito longa, então por que precisava essa inclinação pequena? Obviamente tudo isso está associado a não dar passos largos aqui nessa rampa de acesso, que deixa lo yavou lavor alav belav zé, quer dizer, qual que tem que ser a inclinação máxima para a pessoa não ter que dar, mesmo numa rampa, se é uma rampa muito íngreme, você também acaba tendo que dar passos mais largos, então também não resolveu nada o problema, como que faz, quais são as proporções da altura e o comprimento, então quer dizer, todos esses detalhes, tudo isso é alahá também, olha que incrível, coisa que a gente nunca sonhou, que nem que tenha como que é feito e quais os cálculos, tudo isso, obviamente, tem alahá, como que deve ser feito. Vetsurato, vekolinyanô, qual é a forma que tem que ter essa rampa de acesso ao altar e do que ela tem que ser feita. Mevoarim beperek shloshá midot. Olha só, esse tratado chamado midot, medidas, vai trazer aqui todas as medidas necessárias para construir
essa rampa de acesso. Venoeged Besman Abait, isso se aplica, obviamente, somente na época do nosso Beit HaMikdash. Besharim Unekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres. Veover aleia o passap siag gassá ala misbeach, achenigla ervato. Se uma pessoa transgrediu e ela deu um passo tão largo que começou a revelar, começou a expor as suas partes íntimas, se ele fez isso, bemezid loque, ele apanharia, ele receberia as 40 chicotadas, ve anavim ishkenu aretz, e os humildes, eles vão herdar a terra, quer dizer, aqueles que se comportam com tzniut. A gente já repetiu também um conceito muito importante, tzniut não é somente na roupa. Óbvio que a roupa é importantíssima no nosso recato, mas não é só a roupa que representa o recato da pessoa, também o comportamento dela, a forma que ela fala. Então, quer dizer, alguém que se veste recatado, mas que chega nos lugares falando alto, chamando atenção, isso também não é recato. Então, recato é a forma que a pessoa anda, a forma que a pessoa fala, a forma que a pessoa ela se veste, tudo isso faz parte da mitzvah de recato. Então, só para a gente terminar, a gente já leu aqui todas as mitzvot, na verdade, a gente terminou hoje a Parashá Itró. Semana que vem, Bezrat Hashem, a gente já vai começar uma nova Parashá, a gente já vai entrar na Parashá Mishpatim. Só para adiantar, Parashá Mishpatim tem 53 mitzvot, uma única Parashá contém 53 mitzvot, quase 10% de todas as mitzvot da Torá vão aparecer na Parashá Mishpatim. A gente vai ver, são em geral mitzvot um pouco mais curtas, mais diretas, e a gente vai, Bezrat Hashem, começar a ver isso na semana que vem. Só para concluir aqui um detalhe interessante, então, os nossos sábios, eles falam o seguinte, que tem vários níveis de cumprir as mitzvot. Não é que, eu já cumpro a mitzvah. Olha, dá para cumprir a mitzvah ainda melhor, com mais detalhamento. Então, essas duas mitzvot finais aqui da Parashá, de não cortar as pedras com ferro, as pedras do altar, e não fazer aqui um degrau para chegar no altar, tem que ser uma rampa para dar passos pequenos. Isso mostra que essa mitzvah de não matar, e essa mitzvah aqui, também relacionado com relacionamentos proibidos, com qualquer coisa de expor nossas partes mais íntimas, isso tem níveis cada vez maiores que a gente pode ir subindo. Então, quer dizer, não só não matar na prática, mas até mesmo o cuidado para não usar ferro num lugar de vida, que é o altar. Eu não vou nem usar um utensílio de ferro, porque o utensílio de ferro é usado para matar. Quer dizer, são níveis cada vez maiores. A mesma mitzvah, eu posso ir melhorando ela cada vez mais, até chegar nesse tipo de conduta que eu vou me preocupar, mesmo que não tenha ninguém olhando, eu vou me preocupar com a minha tzniut, com o meu recato, mesmo que eu não estou matando ninguém, estou falando de uma pedra, eu não vou usar um utensílio que pode matar. Então, tudo isso para a gente ir se aprofundando e, Bezrat Hashem, fazer as mitzvot de uma maneira cada vez mais completa. Shavua Tov.